Eu demoro muito, mas foi só hoje que demorou, não vai demorar mais. É? Delegado, por favor, ajuda a gente. Eu ajudo então. A partir do ano que vem só vou te ajudar. Vai melhorar. Tá? Não? Ele está confirmando aí. Olá, pessoal. Ulisses, por favor. Rogério, boa noite. Parabéns pela permanência. Sua análise da partida e uma outra questão. Antes da partida se falou muito, né? O Hendrick falou sobre possibilidade de 10-0, o Hulk falou sobre possibilidade de fazer 5 gols. Isso foi usado na pré-eleição de alguma maneira. Qual a sua visão sobre isso tudo? Mais uma vez, parabéns. Boa noite, enfim. Uma boa noite mais leve, mais aliviado pelo que a gente conquistou. Eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver. Foram frases tiradas de contexto. Os dois são um garoto fora de série, o outro um genial atacante que já está indo para a fase final da carreira. E os ideais pessoais, eles podem ser sempre colocados publicamente. Não tem nada a ver, não foi usado isso, não tem... Encaro isso como uma meta pessoal e somente isso. Sobre o jogo, hoje, infelizmente, o Iago, né, teve um problema, apendicite, acho que foi, né? E acabou tendo que sair da concentração hoje à tarde, acabou passando por cirurgia, deixo aqui já registrado um grande abraço para ele, melhoras. E nós tivemos que fazer, estava com tudo pronto desde ontem já, e tivemos que fazer uma alteração. Mas foi um time bem mais compacto. Eu sabia que nós sofreríamos, porque o Atlético é um time de muita qualidade. Precisava da vitória, no mínimo, para se garantir na Libertadores, né? Já que o título era difícil. E sabíamos que enfrentaríamos um grande time. Eu acho que a gente povoou bastante o meio, tanto a frente da zaga quanto a zaga, e conseguiu ter uma partida bem segura, compacta. Falhamos uma única vez quando... Aliás, nem falhamos, um mérito também. Quem tem Paulinho e Hulk na frente também tem que ter méritos. Então, nós cedemos aquele gol de empate. Mas uma partida segura, o time jogou... criou muitas oportunidades, assim como foi também contra o América, né? Assim como foi contra o Atlético, em tantos outros jogos. E eu saio, assim, super feliz, porque seria um peso muito grande ir para a Série B com o Bahia. Quando eles me contrataram aqui, eu, como compromisso, tinha que o time ficasse na Série A. Independente de não conhecer o elenco a fundo, e felizmente, com muito sofrimento, não da maneira como a gente queria, porque o correto não teria sido hoje, teria que ter sido no ponto contra o São Paulo e nos 3 pontos contra o América. A gente não pode apagar isso, a gente tem que... Mas nós conseguimos. Eu acho que isso... Dá os parabéns aí para todos os jogadores pela entrega, pela dedicação e por não desistir nunca. Eu acho que esse é o principal. Parabéns, né, Rogério Ceni. Uma frase que você falou na coletiva lá no Jogo do América me chamou muita atenção. Né? Quem sabe se os gols que não aconteceram hoje irão acontecer contra o Atlético Mineiro. Queria saber de você também o que você preparou aí nesses 2 últimos dias, que o time mudou assim da água para o vinho e conseguiu fazer um jogo espetacular. Olha, eu não acho que a gente fez um jogo ruim, falando hoje mais calmamente, contra o América. Eu acho que um time que cria 12 oportunidades claras de gol, e a gente recebe sempre um relatório que vem de Manchester sobre a análise do jogo. Dos 38 jogos do campeonato, foi o jogo com mais chances reais de gol que nós tivemos. Então, a partir daí, é que a gente julga sempre o resultado, e eu entendo que o resultado vem acoplado a uma boa exibição. Eu acho que nós jogamos numa rotação baixa o primeiro tempo, não sei porquê. Eu acho que o gol do São Paulo, na verdade, aos 52 do segundo tempo, abalou muito, nos trouxe uma pressão que eu acho que a gente poderia ter livrado o clube do rebaixamento já no jogo contra o América, se tivesse mantido aquele resultado de 0-0 contra o São Paulo. Mas essa pressão, ela veio de uma maneira muito grande para a gente, e todos estavam bastante abatidos. Hoje, eu acho que o time novamente fez um bom jogo, acho que oscilou bastante, ao menos na minha passagem, nos 16 jogos, tanto que tem mais ou menos dividido entre vitórias e derrotas, né? Mas teve frieza, calma, e também teve a competência do Fortaleza, que enfrentou o Santos e, de uma maneira ou outra, diretamente ou indiretamente, ajudou a gente a conseguir terminar fora da zona de rebaixamento. Rogério, do último jogo, ou seja, contra o América, para cá, você sentiu algum momento desolado? Eu? Sim, muito. Pela Muito. pré-projeção que você fez, como você acabou de dizer,
e você vir de um empate, aliás, de 2 derrotas, uma em casa e uma fora de casa, contra um time reserva do América. Deixa eu te falar, quando eu fui contratado pelo Cadu e pelo Raul, quando me chamaram, tinha 16 jogos. E eu olhei a tabela, vi o elenco, e normalmente com 43 pontos você vai embora, né? E eu disse, não vai ser fácil chegar nos 43, mas eu acho que fazendo as contas, dava para chegar. E na minha conta, esse jogo de São Paulo e América eram 4 pontos. E eram necessários para a gente não depender desse sofrimento de hoje. Mas nós não conseguimos e acabou ficando tudo para um dia em que eu acredito que 70%, 80%, 90% das pessoas não acreditavam que era possível. E eu não vou dizer para você que eu achei que seria difícil mesmo. Anteontem eu estava bem cabisbaixo. Até os atletas falaram comigo no CT. Eu disse, olha, eu também sou ser humano. Eu falo, vocês vão ter que entrar e decidir o jogo. Ontem não. Ontem, quando eu fui dar o treino, eu fui, inclusive toda a comissão técnica, falo, hoje você está diferente. Porque é natural que aquelas 24 horas pós-jogo seja muito pesada, no caso, uma derrota, com todo o respeito que nós temos para a América. Eu entendo que é inaceitável você perder aquele jogo, independente do número de chances criadas. Mas nós tivemos ainda a calma para chegar hoje e conseguir fazer um resultado contra a melhor equipe do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não vamos esquecer de tudo que nós erramos. Eu acho que é importante, porque é através dos erros que você vai consertar no futuro, mas vamos valorizar também o que foi feito hoje. Com relação a público também, que eu queria dizer, eu acho que hoje nós não batemos 30 mil pessoas, né? 27. Mas foram 27 mil caras numa energia que, olha, superou muitos outros dias. E vou ser sincero, se eu fosse torcedor, eu também muitas vezes pensaria em ter ficado em casa pelo que nós entregamos nos últimos jogos. Então, assim, mas agradecer mesmo quem veio aqui, porque em momento nenhum, com uma situação completamente desfavorável, em momento nenhum houve uma vaia. Então, assim, eu sei que eles representam esse mais de 1 milhão de torcedores que passaram por esse estádio nessa temporada, mas foram caras, assim, que viveram o jogo. Parecia que tinha 45 mil, que foi contra o São Paulo, se eu não me engano, né? Parecia que tinham 45 mil pessoas, tamanho o carinho que eles abraçaram o time. E, repito, tinham todo o direito de nos vaiar. Tinham todo o direito, mas não o fizeram. Mantiveram, né, o Bahia lá no topo, mantiveram sempre com uma alta intensidade. Tenho certeza que eles foram parte muito grande, não só hoje, em todos os jogos, por levar mais de 1 milhão de pessoas, mas no dia mais difícil nosso, eles estiveram junto com a gente. Rogério, boa noite, tudo bem? Fala, Edu, você veio de São Paulo para cá? Vim de São Paulo para cá. Por quê? Para cobrir a sua permanência aqui, né? Eu queria falar, a vida é um aprendizado, um constante crescimento, e você passou hoje, ou essa semana, por uma situação que você nunca tinha passado na sua carreira. Sim. Nem como técnico, nem como jogador. O que você leva dessa semana para o futuro seu particular e para o Bahia, para que no ano que vem essa situação não se repita, com esse projeto que é muito forte, que é muito bom, mas que quase hoje teve um tropeço grande. Eu queria saber o que você leva para você, para o Bahia, e se você fica no Bahia para comandar esse time em 2024. Eu acho que o Bahia tem aquela mística do fim, né? Do eterno gol de Raudinei, né? É isso? E eu acho que isso fez parte da nossa essência, como faz do torcedor hoje. Foram 90 minutos que valeram um ano. 90 minutos jogados que valeram por um ano. E eu, no dia que eu cheguei aqui, eu falei que o Bahia vai surpreender muita gente em poucos anos. Mas nós traríamos um regresso muito grande, em tendo que voltar para a Série B. Então, nós perderíamos 2 anos do projeto. E eu acho que nós conseguimos sobreviver a um ano zero, que é um ano que eu acho que podem acontecer mais erros, mas em momento algum acho que nós desistimos. Eu acho que esse é o principal que eu levo, que a gente não pode desistir nunca antes que seja apitado, que o juiz apite o final do jogo. E outra coisa que a gente tem que se preparar cada vez melhor, para que em próximos anos a gente não se encontre nessa situação, que a gente possa permanecer por anos e anos, chegando em lugares melhores, em postos melhores. Para isso nós vamos conversar. Queria fazer um agradecimento bem também especial
Há dois caras que eu sei que quase não falam, que é o Raul e o Cadu, porque foram caras que sempre me trataram, independente da primeira vitória contra o Curitiba, ou do primeiro triunfo, como queiram, ou da derrota contra o América, sempre me trataram da mesma maneira. Eu sempre, quando eu cheguei, eu falei, nós ganhamos do Curitiba, ele falou, hoje vocês estão me olhando com felicidade, mas vai chegar o dia que vocês vão olhar com tristeza. E eles nunca mudaram o jeito de ser. Então, assim, que o torcedor do Bahia saiba, eu sei, pelas diretrizes do grupo, que especialmente o Cadu fala muito pouco, o Raul tem a área dele, que ele consegue se comunicar mais, mas que são caras do bem, corretos, honestos, e que eu tenho certeza que vão fazer cada vez mais o Bahia crescer. Porque eu sei que às vezes a gente apanha, não tem oportunidade de expressar, e eu gostaria de falar isso, porque é o primeiro lugar que eu trabalho, que os caras olham para mim no triunfo ou na derrota, quando acaba o jogo, me tratam da mesma maneira. E isso tem um valor, assim, incalculável. Boa noite, Rogério. Parabéns pela permanência. Parabéns você que está sempre com a gente, cara. Você está me devendo um almoço. Será pago em São Paulo. 2 almoços para você e para o Yuri, é isso, né? Rogério, você, na chegada, você disse que entendia a filosofia do grupo, o jeito de jogar e tal, mas que você tinha falado algo que era, primeiramente, que você também respeitava, gostava muito, mas que primeiro o Bahia tinha que ficar, né? E, para mim, lá no jogo do Goiás, você respondeu que não era muito de jogar com 3 zagueiros, que nem todos os times teriam 2 centroavantes de 1,90 m e tal, e que eu não ia ver isso muito. Só que eu vi, você acabou terminando o ano com 3 zagueiros, colocando um Rezende para jogar muito naquela posição. Eu queria que você falasse disso, a que ponto abrir mão de seus princípios para manter o Bahia na Série A. Tem muito cantor de música sertaneja que adora rock, mas ele canta sertanejo porque é o que vende. E ao contrário, da mesma maneira. Então, tem o que eu gosto e tem o que é necessário. Eu tenho que viver pelo que é necessário. Para o ano que vem nós podemos fazer muita coisa, podemos melhorar. Mas nós não vamos ter pressão e nós vamos ter um pouco mais de tempo. Aí nós podemos tentar construir coisas diferentes. Eu falei que nós simplificaríamos, que nós sairíamos, não falei claramente, mas dizer o quê? Que nós não estávamos prontos para começar jogo de trás com... Eu adoro, eu joguei nessa posição, e eu jogava sempre com passes curtos, e era o que eu gostava e é o que eu tenho como filosofia. Não entendi. Talvez seja que as pessoas falam lá de fora, mas a gente fazia isso na década de 90 já. Agora, você tem que estar com confiança para isso. E o momento quando nós chegamos não me parecia ser um momento de maior confiança do clube. Então, claro que é muito legal falar hoje, depois de estar na Série A no ano que vem. Mas nós cometemos erros, mas nós vamos ter tempo para se preparar, para fazer uma pré-temporada, gastar, se for necessário, 1 ou 2 jogos do Campeonato Baiano com uma equipe sub-20, alternativa, o que for necessário, para tentar se preparar um pouco melhor. E o objetivo, eu sempre falo para o Raul, para o Cadu, é visar o Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Campeonato Brasileiro é a única coisa que tem data de começo e fim. E no fim é o que importa. Porque se você consegue uma classificação para uma Sul-Americana, que seja para uma pré-Libertadores, porque for, a Copa do Brasil ela é muito legal, eu sei que traz emoção, traz um valor financeiro muito grande, mas é só um que ganha. No Campeonato Brasileiro você tem o campeão, você tem aqueles caras que ficam felizes para ir para a Libertadores, você tem os caras que vão para a pré-Libertadores, você tem uma competição internacional, que é uma Copa Sul-Americana, que nós não conseguimos esse ano, mas que eu tenho convicção que o Bahia vai crescer e que no ano que vem vai participar da Copa Sul-Americana, minimamente da Copa Sul-Americana. Não sei, com relação a investimentos, nós nunca sentamos para conversar que nós tínhamos que conversar, mas nunca conversamos porque nós não tínhamos como planejar. Uma coisa é um investimento para uma Série A, outra coisa é o que teria de investimento em caso, e era possível, aliás, era mais provável até, numa Série B. Como nós hoje ganhamos, eu não vou voltar para casa agora, nós vamos sentar mais 2 dias, aqui 3 dias, conversar e tentar fazer um planejamento mínimo, desde peças de elenco,
quem pode sair, quem tem contrato vencendo, quem pode chegar, que tipo de jogador, que tipo de modelo de jogo nós vamos querer para tentar não cometer os mesmos erros ou cometer erros que sempre acontecem, por indicações minhas ou até deles, diminuir essa margem de erros para ter um time competitivo, para ter um maior número, não tantos jogadores, mas jogadores mais pontuais para o futuro. Rogério, boa noite. E o almoço será pago para os Ok, beleza. Parabéns, Mário. para os três, porque eu gosto muito de você também. Pronto, ó. E eu não sei por que né? você não faz pergunta, porque essas suas análises são de alto nível, mas você não quis perguntar, então... Não, mas eu deixo você fazer a segunda. Pode fazer, Arthur. Boa noite, Rogério. Boa noite. Parabéns, meu velho. Você falou dos erros que você vai não repetir, tentar não repetir em 2024, mas a minha pergunta é justamente assim, do que é que se carrega de positivo e dos acertos, porque houve, sim, aconteceram acertos nessa temporada, o que é que se carrega para 2024? E aí eu emendo uma pergunta, que também é uma curiosidade pessoal. Você, em algum momento, durante desses jogos que você comandou, sobretudo esses últimos jogos, já estava, de alguma maneira, administrando, fazendo a gestão de elenco, pensando também em 2024? Bom, vou começar pela parte final. Eu carrego sempre comigo uma pecha que deram de não trabalhar bem com o grupo, sabe? E isso é difícil, porque isso vira uma muleta muito simples e fácil para, no dia que alguma coisa dá errado, repetir essa frase. Então, administrar egos e as vaidades, as necessidades, isso faz parte realmente da carreira de um treinador. E eu tentei ao máximo dar oportunidades, preservar. Muitas vezes eu sei que as críticas caem sobre um, sobre outro, sobre um setor, e eu tentei ao máximo assim gerir tudo isso. O que eu posso fazer? Daqueles que ficarem, treiná-los bastante para fazer aquilo que eu gosto, como eu quero. Tentar evoluir esses jogadores nesse tempo, nesses primeiros meses do ano, para a gente chegar no Brasileiro com atletas. Por exemplo, te digo, Beraldo ficou 1 ano comigo no São Paulo. Nós trabalhamos 1 ano com o Beraldo, fazendo uma projeção para ele jogar no outro ano. Hoje o Beraldo é titular do São Paulo, um jogador que vale quanto? Chutando aí 15, 20, 25 milhões de euros. Então, o que nós podemos fazer? Desenvolver jogadores. Eu tenho gente que trabalha comigo, isso não estou falando de mim, tá? Estou falando da equipe de trabalho, que pode melhorar jogadores, que pode acentuar características das quais eu gosto. Se eu gosto de zagueiro que constrói, gosto. Se eu prefiro ter zagueiro que constrói, se eu jogar com 3, no mínimo 2 que construam, hoje nós centralizamos nosso melhor construtor, que foi o David, que jogou por dentro. Se eu pudesse ter 3 caras que construíssem como ele, com jogo aéreo como o dele, para mim eu teria. Então nós podemos tentar evoluir, melhorar, seja Vitor Hugo, seja Canu, seja Gabriel, seja Marcos Vitor, seja quem tiver aqui para o ano que vem, para que a gente consiga exercer mais controle de jogo, posse de bola, que a gente possa não jogar contra times como Atlético. Eu nem vi hoje, tá? Eu não vi nada eu não sei quanto foi, mas que a gente possa jogar muito mais num 50-50, num 40-60, num 45-55 de posse, para ter um pouco mais de controle, porque o jogo é muito mais prazeroso quando a bola é sua, do que quando você tem que... Sabe por que a gente toma gols no final do jogo? Porque a gente tem que se desgastar muito enquanto o adversário trabalha com a bola. E aí, naqueles minutos finais, é o que faz você estar mais cansado e você acaba esmurecendo e sofrendo gols. Além de erros individuais que aconteceram ao longo desses jogos, como muitos acertos que nós tivemos. Então, eu acho que nós vamos tentar melhorar os jogadores que aqui estão e fazer boas escolhas, se o grupo assim permitir, com o investimento que eles têm, para que a gente forme um time mais forte ainda do que foi esse ano. E você me fez uma primeira parte da pergunta. O que você vai levar? Você falou do que você não levaria de Sim. negativo, de erros, né? Cara, mas quais foram os pontos positivos? De positivo, cara, assim, a coisa mais legal aqui, um grupo muito bom de trabalho. É só que muito calado. É um grupo que precisa se expressar mais, precisa falar mais dentro do campo, precisa mais ser dono do jogo. Nós precisamos de mais... Esses caras mesmo que tenham mais protagonismo, que falem, que briguem, que no momento mais apertado do jogo, que tomem a frente. Eu acho que isso nós precisamos
evoluir nesse sentido como um todo. E de positivo, que é um grupo excepcional de trabalhar. Os caras são trabalhadores mesmo. Eu grito com eles, cobro eles, nunca ofendo eles, mas cobro bastante. E eles vão, e eles tentam, e eles fazem. Se não conseguem, não reclamam. Estão sempre trabalhando. Então, assim, eu acho que poderia ter sido de uma maneira mais tranquila, mas ao menos foi. E eu acho que nós temos que evoluir bastante nisso, em querer mais ser o protagonista do jogo. Ter mais pessoas que queiram ser líderes de verdade. Líderes dentro do campo de jogo. Acho que a gente precisa evoluir também nesse sentido. Mas, assim, de trabalho, um grupo excepcional, funcionários, pô, os caras são... Cara, os caras tratam a gente, assim, no mais alto nível, desde o pessoal de imprensa que atende vocês aqui, cozinha, todo mundo. Esse dia eu fui na lavanderia, lá conversei com as tias, ficaram super felizes e tal, e pra gente também é um puta aprendizado. Eu sou uma pessoa simples, eu vim pra cá pra trabalhar. Eu nunca fui a Salvador. Tá? Eu só conheço Salvador, aeroporto, estádio. Nunca fui num restaurante, eu nunca fui passear. Eu estou aqui vai fazer 3 meses, né? E eu vivi o meu trabalho durante 3 meses. Juro por Deus. Se alguém algum dia me viu em algum lugar em Salvador, pode... Nunca. Eu sempre trabalhei, moro afastado, porque é o melhor lugar que eu tenho para ir trabalhar, é o que dá menos tempo e menos trânsito. E eu vim para trabalhar, para chegar hoje e conseguir esse objetivo. Talvez a sorte tenha ajudado um pouco, mas ela ajuda também bastante quem trabalha. Então, nós trabalhamos muito e eu acho que eu sei que chegar em 16º lugar não é motivo de comemoração para ninguém, mas diante da circunstância que nós vivemos nos últimos dias, pô, isso foi um peso gigantesco. Um ano 0 do grupo tomando conta cara, assim, que o ano 1, né, que se completa daqui a pouco, seja um ano que a gente tenha uma estabilidade muito maior do que foi esse ano. Rogério, sim. Boa noite, parabéns pela permanência. Lá ainda em Minas, a gente conversou sobre o lado mental. Eu te perguntei sim. o porquê da queda de produção da equipe do Bahia e você falou sobre o lado mental. E depois do América, tudo piorou, né? Além do resultado negativo, teve o protesto que passou do tom, um protesto errado, na porta do centro de treinamento, que deve ter chegado a vocês. Hoje o Bahia, inclusive, chega aqui a Fonte Nova com um ônibus diferente do clube, um ônibus alugado, para, não sei, alguma tentativa de despistar? Não, eu nem notei. Tipo? Não notei. Então, assim, eu queria saber como você trabalhou esse lado mental após tudo isso que aconteceu nos últimos dias. Como recuperar o seu trabalho, da comissão, o da psicóloga do clube, imagino também que tenha agido, como recuperar esse mental desse grupo? Vou ser sincero, foi uma ajuda mútua dos jogadores que hoje é quarta, né? Na segunda-feira falaram comigo, professor, precisamos de você, e eu na terça-feira fiz o movimento contrário de estar junto com eles. E tem um cara que fez uma palestra, porque vocês perguntam quando eu falei do medo, do cagaço, como é que é? Desespero, não lembro. Que é o Rodrigo Pimentel, que é o cara do BOP. E ele fez uma... Desculpa? Na Coragem foi o que nós deveríamos ter contra o Corinthians naquele jogo. O pânico, medo, pânico e o cagaço. Essa é a... E ele foi dar uma palestra para mim, eu já conheci esse cara, tinha dado uma palestra para mim há muitos anos atrás, quando eu era atleta ainda. E ele contou um pouco da história, né, do BOP, quando subia nas favelas e tudo. E essa frase é dele, né? E a coragem eu só acrescentei no final. Então, hoje até eu pedi um vídeo para ele, mandou, e nós vamos ter que contratar ele para a comissão técnica, porque ele deu sorte. Talvez até mandar embora o treinador e trazer ele. Mas eu acho que, assim, a gente tem que cada vez ter mais coragem, mas ter bom senso em tomadas de decisões para nós... O potencial que esse clube tem, cara, bancado por uma empresa que tem conhecimento mundial de futebol, é enorme. Eu falei aqui que era uma grande oportunidade para o trabalho de um treinador, e eu tenho certeza que será. Ontem o Ferran me ligou. Peço desculpas até de falar, mas... E aí ele perguntou para mim, como é que você está? Aí eu falei, estou um pouco triste, chateado, lamento por essa situação. Falou, a tristeza tem que durar 24 horas. Ele fala sempre, não, a tristeza 24 horas, depois temos que partir para a próxima. Sabe o que ele falou para mim? Independente de onde a gente acabe, eu quero que você continue o projeto.
E isso é diferente na vida. E aí ele falou, se você não quiser ficar, eu vou entender. Ele falou para mim. E eu disse, seja na Série A, seja na Série B. O projeto, eu assinei para o projeto e eu vou continuar. E hoje culminou com a nossa presença na Série A. E isso faz diferença também. Por isso que eu falo, torcedor, às vezes às vezes não conhece todo esse bastidor, mas é muito importante você ter o suporte, o apoio das pessoas que trabalham no grupo, que sempre me trataram, tenho que reconhecer isso, hein? Em um único lugar, sempre me trataram da mesma maneira, independente do final do jogo, de resultado. E assim, é um clube de massa. Esse é o principal ponto para você escrever a história. Olha, vejam bem, dou um exemplo, eu sei que há rivalidade, tá? Mas olha o Fortaleza. Clubes que a gente tem que tirar coisas boas de exemplo e vão crescendo. Que o Bahia daqui a 5 anos continue cada vez crescendo mais, galgando mais posições, chegando à Sul-Americana, chegando à Copa Libertadores, que consiga chegar a competições internacionais. Esse é o propósito que a gente tem para o Bahia. Eu falei para eles, né? Eu não sei até quando nós estaremos aqui, nem eu, nem os atletas, mas que a gente possa fazer parte, né? Um dia olhar para trás e dizer, fizemos parte da construção de um clube que já era gigantesco, bicampeão brasileiro, mas conseguimos coisas maiores ainda para o desenvolvimento desse time. Então, assim, eu acho que hoje é muito pouco, eu sei, mas vocês não têm noção. Eu tenho certeza que aí fora está todo mundo muito feliz. Repito, não esquecendo tudo de ruim e errado que aconteceu. Isso é importante ser cobrado por isso, é importante ser lembrado isso sempre, para que a gente diminua o número de erros. Isso eu me incluo também para o próximo ano. Rogério, parabéns pela permanência. Eu gosto muito de observar os técnicos na beira do campo. E hoje, há muito tempo eu observo você, né? Eu gosto de ver quando... Eu vi você com o celular fazendo uma matéria no começo do jogo, tá aí o Rogério, olha, podendo cair para a Série B. Eu vi você falando. Presta atenção em tudo. Pela primeira vez na história, com risco de cair para a Série B. Eu escutei, ó. Tá ligado sempre. E aí, eu gosto de ver você passando instruções para jogadores ali quando vão bater uma falta que está perto de você, né? Você dá aquelas dicas. Você é sempre muito ativo, passando as instruções para os jogadores, pedindo para marcar, pedindo para sair jogando. E teve um momento do jogo hoje, os 46 minutos, depois que o Bahia estava vencendo por 4-1, isso, que eu vi você como eu nunca tinha visto, ajoelhado, né, no gramado, e parecia, de onde eu estava olhando, que você estava de olho fechado. E eu queria saber se foi o nervosismo por estar vivendo essa situação pela primeira vez, se você estava orando, estava fazendo uma oração, porque o jogo já estava resolvido para o Bahia. Mas eu olhei para trás e eu perguntei para o Charles quanto que estava o jogo. E uma hora o doutor me fez assim. Mas eu já sabia que o Vasco estava 2-1. Quando ele me fez assim, eu disse, cara feia, fez assim para mim. Aí o chefe falou, fez assim para mim. Eu disse, como assim? Ele falou, 2-1 Vasco. Eu falei, vai tomando seu cu, eu já sei. Que tá 2-1. Pensei que você estava me falando, eu disse, desanimei na hora, né? Aí, quando eles precisaram, deu 7 de acréscimo lá. Eu calculei que vai acabar 2 minutos antes que aqui, né? Então, quando deu o 4º gol, eu já nem estava, eu não conseguia nem, para mim, tanto fazia o que acontecesse no campo. Eu só estava rezando, pedindo, pelo amor de Deus, para que ficasse o jogo empatado. Estava 1-1, se eu não me engano, eu nem vi até agora, né? E aí me comemora, eu falei, acabou? O Charles diz, não acabou, e os outros comemorando aqui. E acabou, não acabou, e os outros comemorando. Depois que ele falaram, foi o 2º gol do Fortaleza, né? Então, assim, foram os momentos mais difíceis, porque eu sei o quanto é você ficar naquele tal de 365 olhando, sabe? E aquela bolinha, puta, bate, não bate. Então, assim, foi os 5 minutos talvez mais longos do campeonato, foram esses últimos 5 de acréscimo, 5, 6 dos acréscimos em diante. Boa noite, Rogério. Douglas Santana, do site BNews. Eu lembro que da última vez que a gente estava aqui, você tinha respondido, né, de que o Bahia não poderia deixar atrasar alguns anos com o rebaixamento. E queria que você fizesse uma reflexão, não respondendo para mim, mas para o torcedor do Bahia, que sofreu tanto durante esse ano, viu o Bahia passar por tantas ocasiões, né, que estressaram ele, mas assim, da reflexão do momento que você chegou para o momento que você está vivendo aqui agora, o que é que você pode refletir e dizer para o torcedor do que ele pode esperar de melhor para o ano que vem? Cara, que nós não façamos com que eles passem por esse aperto que passaram nesse ano de 23, que a gente possa ter sabedoria, que a gente possa, desde a montagem ou do que a gente vai poder mexer no elenco para o ano que vem, até a disposição, que a gente possa encontrar fórmulas para que ele tenha mais alegrias, comemore mais triunfos.
e que chegue numa posição mais confortável no ano que vem, porque não é só ele, não. Eu fico sem dormir, tenho que tomar remédio para dormir, você desanima, você vai lá embaixo, você acha que é fácil? Para mim, pô, tem muita gente que só espera o fracasso para bater em você, cara. Não é pelo Bahia também, só não, por mim mesmo. E assim como tem muita gente que torce e gosta, e o que é completamente normal, tem muita gente que só está esperando aquele momento. Então, já que não veio, vamos se preparar melhor para que ano que vem a gente consiga comemorar coisas maiores. Obrigado, viu, Rogério? Boa noite. Ah, agora o homem que faz as análises, que entende muito de futebol. Ô, bom dia. Estou falando de coração, porque eu assisti algumas vezes e parabéns. Muito obrigado. Mas a pergunta não é análise, acho que é muito além disso. Você falou aí que tem 3 meses aqui na Bahia que não conseguiu ainda conhecer a cidade. Não. E a gente sabe que o futebol é a vida de profissionais como você e como outros que estão trabalhando no Bahia. Mas, para muitos, fora do futebol também é a vida, né? E aí eu falo dos torcedores, que muitas vezes extrapolam. Sim. A gente teve o rebaixamento do Santos, em que a cidade está sendo incendiada, ônibus incendiados, se você não está sabendo, está um caos na cidade de Santos. Como o Yuri falou, um protesto mórbido que aconteceu com rostos de funcionários do clube, Sim. atletas e integrantes de diretoria. Como a temporada acabou no futebol brasileiro, qual o recado que você pode dar, você desse lado, que vive o futebol profissionalmente, para esses que vivem o futebol com, muitas vezes, muito exagero? Eu acho que o futebol ele é impulsivo, né? Ele é movido a... É uma grande paixão, mas eu acho que as pessoas têm que ser mais racionais, sabe? Eu acho que vir aqui, vaiar, acaba o jogo, você botar seu cartaz, o que você queira, protestar, é legítimo em qualquer parte do mundo. Mas o que você acha que isso ajudou para o jogo de hoje, fazer o que foi feito na frente do CT? Como você acha que o Ademir, por exemplo, se sentiu? Como você acha que cada um... Você acha que foi benéfico? Você acha que isso ajudou a dar força para esses caras? Ah, mas foi uma vergonha não ganhar na América. Foi. E a vergonha é minha. Eles perderam os gols, erraram os gols. Ou você acha que como que eu vou dormir? Agora, tudo tem limites na vida, né? É pouca gente que vai lá no Congresso quando acontece merda e rouba um povo brasileiro e vai lá fazer o que se faz numa cidade por causa de uma equipe de futebol. Isso aqui é entretenimento. Tem profissionais envolvidos. O maior prejuízo, quem sofre, no caso de um rebaixamento, é o profissional que está envolvido. Porque ele perde credibilidade, ele perde um ano da vida dele. Ah, mas ele tem contrato longo com o clube. Você acha que algum jogador gostaria de ficar aqui e jogar uma Série B? Ou você acha que todos preferiam jogar a Série A? E para isso existe reformulação, existe uma análise que é feita durante todo o tempo aqui e no próximo ano ninguém cai porque quer. Porque no futebol brasileiro cai em 4, né? É bastante, gente, é 20%. Então, assim, que as pessoas tenham um pouco mais de discernimento. É muito ruim o que aconteceu de resultado, mas isso... Eu não vejo as pessoas assim tomando decisões por coisas muito mais importantes na vida do que o futebol. E eu sei que o futebol é o maior entretenimento do nosso país, mas eu não vejo as pessoas se indignando por coisas muito mais graves do que isso. E se as pessoas tivessem a indignação que têm por uma derrota do seu time, por uma queda do seu time, para tantas coisas ruins que acontecem no nosso país e que são assim ligadas diretamente à falta de comida, à fome, salários, falta de respeito com profissionais de áreas muito mais importantes do que a nossa, de educação, de medicina, de saúde, de atendimento público. Se as pessoas se indignassem mais com isso e menos com o que é entretenimento, acho que seria bem melhor para o país. Por isso que nós seríamos um país muito mais patriota. Por isso que muitas vezes a gente inveja os argentinos, outros povos que defendem cada vez mais a força do país e não de um clube de futebol, que é muito importante, mas não bate o tamanho do protesto, não confere com o que é o propósito do futebol, do que o futebol tem como propósito trazer para as pessoas. Encerrada. Boa noite, gente. Feliz ano novo para vocês.